Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da BTV, seu canal da NET, também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, que estamos usando aí de cenário em função aí ao distanciamento que o plenário nos permite e para a gente garantir aí a saúde de todos, estamos recebendo o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Tudo bem, o prazer é meu. Momento de pandemia, momento difícil que vive o planeta. Qual a avaliação e qual o trabalho que o senhor vem desenvolvendo aqui para tentar ajudar de alguma forma a minimizar os efeitos do Covid-19? Marcão, nós vivemos um período de exceção. Vivemos um período muito difícil, inimaginável que isso aconteceria em pleno século que vivemos, com todos o armamento de medicina que temos à disposição, a gente passar por um momento desse. E outro dia eu ouvi a frase de um amigo meu que ele falou, vai acabar a pandemia e vai ficar o pandemônio. É uma frase muito feia, né? Mas nós vivemos, de fato, um momento muito difícil, onde a economia vai ter muita dificuldade de se reativar. Então, eu tenho priorizado, obviamente, temas nesse sentido. Como já faço ao longo do meu mandato, mas que o Executivo não deixe a economia de lado. Claro que não está nas mãos do Executivo, isso é um negócio que passa pela União, passa pelo Estado, mas a economia vai ser um pilar fundamental para a retomada da vida normal, do novo normal pós-coronavírus. E ao longo dos anos deste mandato, eu tenho feito várias sugestões ao Executivo no sentido de conceder à iniciativa privada muito daquilo que hoje o Executivo faz e não é da sua natureza. Né? Ou pode ser passado e pode ser um negócio para o Executivo. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, adotar o sistema de naming rights aos pavilhões do Oktoberfest. Ele pode muito bem, o Executivo pode muito bem, a cidade pode muito bem oferecer a empresas privadas que deem nome a pavilhão por um determinado período, como é feito no mundo todo. E com isso entrar recursos para o cofre público para que ele possa investir em infraestrutura, para que a economia se desenvolva. Possa investir em saúde, possa investir em educação, que é a base, né, do futuro da cidade. Então, eu vou continuar nesse sentido, cobrando o Executivo, fazendo sugestões para que ele repasse à iniciativa privada muito daquilo que ele faz hoje. Nessas questões aí de que nós vamos viver um novo momento após a pandemia, né? O que o senhor acredita que deverá acontecer? Eu acredito que todos nós somos vítimas da incerteza. Isso é generalizado. Não há um consenso entre os médicos, não há um consenso entre os cientistas e muito menos há um consenso entre os políticos. Então ainda muita coisa está por vir que a gente não consegue prever. O que a gente tem que fazer é se preparar para dar o melhor de si, para retomar a vida o mais normal possível. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a implementar o programa de permissões, concessões, parcerias público-privadas aqui no município. É exemplo deste que o senhor já usou, né? Mas o que diz realmente esse seu projeto e o que fala e de que forma ele pode ser aplicado? Ao longo desses 3 anos de mandato, eu venho sugerindo ao Poder Executivo muitas concessões à iniciativa privada, para tirar do peso dos ombros do governo a administração de muita coisa que ele não precisa fazer. E quando a gente fala tirar do peso dos ombros do governo, a gente está falando de recursos públicos, que são provenientes dos impostos. Impostos do trabalho de cada um de nós. Impostos do comércio, impostos de propriedade, tudo aquilo que o governo arrecada que é produzido pelas pessoas e ele acaba gastando eventualmente, ou na maioria das vezes, de forma inadequada e desnecessária. Isso eu não falo só de Blumenau, eu falo dos 5.500 municípios brasileiros. Eu falo do governo do Estado e da União, que faz muita coisa que não precisaria, que poderia estar sendo gerido pela iniciativa privada, que ficaria mais barato, que ofereceria um serviço melhor para a comunidade. Entre eles, Marcão, eu defendi aqui ao longo desses 3 anos a concessão até dos terminais urbanos de Blumenau. Sim. Hoje custa aproximadamente R$200 mil por mês do dinheiro do imposto das pessoas. E uma vez concedido a iniciativa privada, ele poderia explorar comercialmente aquilo e fazer render. Em troca da exploração, pagar um aluguel,
pagar segurança, pagar limpeza, oferecer serviço de qualidade à população, que tenha lá uma lotérica, que tenha um mini mercado, que tenha um posto de saúde para atender os 120 mil blumenauenses que passam lá diariamente. Então, voltado a isso, o governo, no dia 25 de julho do ano passado, lançou um grande pacote de concessões. Então, ao longo desse período, de lá para cá, o Executivo tem trabalhado nos editais, nas licitações e tem avançado. E eu vou ficar muito feliz em concluir o meu mandato e ver que isso tem avançado paulatinamente. Provavelmente esse período agora dá uma trancada, porque tranca os investimentos, né, tranca a economia, mas eu vou continuar até o último dia de mandato cobrando aqui. O senhor tem fiscalizado bem de perto a administração Mário Hildebrand, com relação à pandemia, às ações que estão sendo tomadas pelo Executivo até este momento. Qual é a sua avaliação? De extrema responsabilidade. Eu acho que o Executivo Municipal adotou uma postura e adotou ações de responsabilidade diante da sociedade blumenauense. E, aliás, eu achei uma tremenda injustiça o que a Justiça fez, né, cobrando do governo um plano de ações, quando o governo municipal já tinha um plano de ações bem definido, com transparência, com celeridade, oferecendo isso tudo à população blumenauense. Né? O prefeito municipal, Mário Hildebrand, se pronunciou diariamente, mostrando todos os dados com transparência, com clareza, optou em não fazer compras sem licitação, fez tudo com licitação, com pregão, né, para que houvesse transparência e responsabilidade diante da crise. Então, eu quero parabenizar aqui, aproveitar esse espaço, aproveitar esse momento para parabenizar toda a gestão do Executivo diante das incertezas da crise. Diante das incertezas da crise, o momento em que o governo do Estado acabou bloqueando boa parte dos serviços no Estado de Santa Catarina. O senhor também acompanhou bem de perto essas questões, o fechamento das escolas, o fechamento do comércio, o fechamento dos serviços. O governo do Estado acertou ao fazer naquele momento, ao tomar naquele momento a decisão? Olha, no meio da incerteza, que é outra pandemia, que é a incerteza dos governos, né? Eu acho que o governo do Estado acertou muito e errou muito também. Agora, os erros foram muito maiores. A decisão de fazer hospital de campanha, que naufragou, a decisão de fazer a custo milionário, um hospital de campanha em Itajaí, que naufragou violentamente. Depois, a aquisição de respiradores de uma empresa fantasma. Foi outro delírio do governo do Estado de Santa Catarina, que naufragou também. Então, infelizmente, o Estado de Santa Catarina errou muito mais do que acertou e hoje é vítima dos seus erros. Hoje o governo do Estado vai passar por uma crise política, passa por uma crise política muito grande, porque agora, além dos erros que ele vem cometendo ao longo desse curto período de administração, também está estampado o carimbo da corrupção. Bom, falamos do municipal, falamos por parte das ações do governo, do Estado, e no Brasil, a forma que as demandas estão acontecendo e as ações também por parte do governo federal estão acontecendo. Qual é o seu ponto de vista? Infelizmente, outra pandemia, né? A falta de conversa, a falta de sincronia entre a União, os estados e os municípios. Os entes federados não entram num acordo justamente porque somos vítimas dessa incerteza total. Então, infelizmente, a gestão da crise brasileira deixa muito a desejar. No seu ponto de vista, poderia ser minimizadas as mortes? Eu não sei lhe dizer, porque também tenho todas as incertezas, mas eu acho que sim. E isso é só uma opinião. E quando a gente fala da vida das pessoas, quando a gente fala de morte, uma opinião mal esclarecida, ela pode ofender muita gente, né? Então, a gente tem que cuidar com isso. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que deveria haver um esforço coletivo. E quando eu falo coletivo, são dos governos e das pessoas também para minimizar. Tá certo. Vereador, o senhor tem batalhado desde o início do seu mandato
para trazer aqui para a cidade de Blumenau uma sede da Polícia Federal. Como é que está essa questão? Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Ótimo. Vamos ao breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB. É um minuto só e a gente já volta. Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater temas de importância para a nossa sociedade com os nossos parlamentares e também falar do trabalho que está sendo desenvolvido pelos parlamentares aqui da cidade de Blumenau. Para quem não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde estamos utilizando de estúdio em função aí da segurança de saúde, devido ao coronavírus, o vereador Silvio Zimmermann é o entrevistado. Vereador, falamos de muitos assuntos voltados aí ao coronavírus, mas tem algumas questões que o senhor tem trabalhado desde o início do seu mandato e que eu quero discorrer neste segundo bloco. Uma dessas questões é a sua luta para tentar trazer aí uma delegacia da Polícia Federal aqui para a cidade de Blumenau. Como é que está essa situação? Olha, no começo do ano nós tivemos uma notícia muito importante, que a Justiça Federal, que o Ministério da Justiça, na verdade, havia decidido, optado por atender o pleito, e não vou dizer aqui que não é um pleito só meu, é um pleito da sociedade blumenauense, é um pleito de mais de 20, 30 anos da nossa região, para que haja aqui um posto de emissão de passaportes e uma delegacia da Polícia Federal para fortalecer o sistema de segurança pública de Blumenau e de todo o Vale do Itajaí. Nós fizemos abaixo-assinado, fizemos campanha, fomos a Brasília com líderes da região, líderes políticos e empresariais, levamos ao ministro da Justiça, então o Sérgio Moro, que recebeu nosso material em mãos, ao delegado-geral da Polícia Federal, Valeixo, que recebeu nosso material em mãos, e deram andamento. Eles ficaram impressionados com os números que nós levamos para eles, com os índices que o nosso gabinete aqui fez, uma pesquisa com um mapa de toda a Polícia Federal no Brasil inteiro, mostrando que Blumenau era a única cidade, com mais de 350 mil habitantes, que não tem uma unidade da Polícia Federal no Brasil. Eles não sabiam desse dado, nós levamos a eles. Então, no início do ano, eles acenaram positivamente, dizendo que inicialmente instalariam um posto de emissão de passaportes, e nós imaginávamos que com a crise do coronavírus demorasse um pouco mais do que nós imaginávamos, mas não. Eles falaram há 1 ou 2 semanas que vão manter o cronograma, que no começo do segundo semestre, então lá para julho, agosto, deve estar inaugurando este posto de emissão de passaportes, que é uma vitória para Blumenau. E justamente neste momento, Marcão, em que há um investimento maciço em segurança pública em Blumenau, e quando a gente fala de segurança pública, a gente tem que entender que é um sistema onde há responsabilidades da União, do Estado e do município. E o município tem dado aula nesse sentido, porque tem dado apoio, tem dado suporte à Polícia Militar, tem dado suporte e apoio à Polícia Civil, e agora, num esforço cooperado, numa união de esforços, é instalado todo um sistema de monitoramento do município de Blumenau para reforçar a segurança pública. Então, isso é muito importante. O posto de emissão de passaportes vem agregar e nós vamos continuar cobrando para que haja também representação da Delegacia Federal, no sentido de ter aqui agentes, de ter investigadores, gente que vai ajudar a combater o tráfico de drogas e outros crimes de responsabilidade da Polícia Federal. Certo. Num primeiro momento foi anunciado que seria
no shopping aqui da cidade, no Shopping Parque Europeu. Existe essa possibilidade? Deverá continuar aí nesse sentido? Essa é a Sim, ideia? as informações que nós temos é que eles já assinaram um contrato, já estão fazendo a instalação e será no Shopping Parque Europeu. Vereador, o senhor é um ciclista, né? Utiliza aí a malha cicloviária aqui da cidade de Blumenau, acompanhava aí você levando seu filho, inclusive, para a escola de bicicleta, e o senhor sempre reivindicou aí melhorias para a ciclovia aqui da nossa cidade, ampliação das ciclovias aqui da nossa cidade, e o senhor acabou aí encaminhando um projeto de lei, né, que denomina de Vilberto Bosch toda a malha cicloviária aqui da cidade de Blumenau. Esse projeto acabou sendo analisado nas comissões, foi analisado por todos os parlamentares e conseguiu aprovação aqui na Câmara de Vereadores. Gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse projeto e a importância que nós temos de cobrar aí do próprio Executivo, né, e que o senhor faz isso, para aumentar as ciclovias na nossa cidade. Ao longo dos anos, a malha cicloviária blumenauense tem aumentado, mesmo que seja tímido, esse aumento é muito superior à maioria das cidades da região e até do Brasil, mas nós temos muito que melhorar. Nós precisamos de mais ciclovias segregadas, nós precisamos de uma infraestrutura, como eu falei, é dever do Executivo promover a infraestrutura, entre elas a de mobilidade urbana, e a bicicleta, de fato, é um meio de transporte importante. Agora, Marcão, nós estamos vendo no mundo todo, e aqui em Blumenau também, novas modalidades de transporte que podem usar as ciclovias, como as bicicletas elétricas, como os patinetes elétricos, que têm facilitado a vida das pessoas. Ainda mais num momento como esse de exceção que nós vivemos. Sem transporte público, as pessoas têm adotado esses meios alternativos de transporte para poder ir trabalhar, para poder ir nos seus compromissos. Talvez seja um momento importante de fortalecer isso. Eu uso bicicleta desde sempre e eu uso como meio de transporte. A maioria da minha agenda, pelo período da manhã, eu faço de bicicleta. Muitas vezes à tarde não dá, porque tenho que ir longe, né? Eu estou bem vestido, porque tenho que participar de uma reunião com autoridades, enfim. Então, não é sempre que dá para usar o dia todo de bicicleta, mas eu uso o tanto quanto eu posso. E eu gosto de bicicleta, e eu sei que precisa de mais segurança. Mas a segurança não é só ter ciclovia. A segurança não é só ter ciclofaixa. A segurança passa muito pela consciência dos motoristas. Eu vejo muitos motoristas que são pessoas tranquilas, pessoas ótimas de caráter, mas quando estão sentadas no veículo se tornam assassinos em potencial. E isso é um perigo. Sabe, as pessoas têm que ter um pouco mais de disciplina em relação ao convívio com o trânsito, tem que ter um pouco mais de empatia, entender que o maior tem que defender o menor e não tocar o carro em cima. Muitas vezes eu andando de bicicleta, com uma criança na bicicleta, os carros vão para cima, sem nenhum cuidado. Todo dia de manhã eu saio com meu filho para andar de bicicleta, para levá-lo para a escola. Todo dia, todo dia. E todo dia é um trabalho para atravessar a rua na faixa. É impressionante como as pessoas fingem que não vê que tem alguém na faixa de pedestre para atravessar e tocam em cima olhando para o lado. Então, eu resolvi denominar de Vilberto Bosch para que haja uma continuidade, para que não pare essa cobrança pela melhoria das ciclovias, mas também pela conscientização das pessoas da importância em respeitar o próximo. E eu não vejo um nome melhor do que o Vilberto Bosch. Eu acompanhei, tive a oportunidade de ser amigo do Bosch durante 30 anos da minha vida. Desde criança eu me lembro de ir na oficina dele de bicicleta, de participar de pedaladas com ele. Quando eu fui presidente da Fundação Cultural, nós criamos o Pedal Cultural. Eram passeios ciclísticos aos finais de semana, que terminava num museu, com uma visitação ao museu, levando adultos, idosos, crianças, um programa maravilhoso. Fizemos piquenique aqui no Horto Botânico da Fundação Cultural, o Horto Botânico Edith Gertner, e o Bosch era um ser humano fenomenal, alguém que não defendia só a ciclovia, mas sim uma harmonia entre as pessoas. Harmonia no convívio entre o trânsito, entre a bicicleta e entre o pedestre. Então ele defendia conscientização coletiva em relação à mobilidade urbana. Então eu não vejo um nome melhor, além de uma homenagem a ele, é também um símbolo de defesa
é um símbolo de consciência, é um símbolo de humanidade, de uma cidade melhor para todos nós. O vereador, como parlamentar, as pessoas por vezes podem pensar que as defesas são feitas apenas através do papel. Mas eu me recordo, inclusive, de uma matéria que a gente fez, que o senhor pegou alguns trechos de ciclovia e assinalou os problemas que tinham para passar todos os detalhes, todas as dificuldades, toda a sorte de problemas para passar para a manutenção da prefeitura, desde buracos, desde postes até na ciclovia, até mesmo rebaixamentos que não eram feitos, né? Quer dizer, o senhor vive na prática essa consciência, né? Eu fiz um relatório e está na hora de fazer novamente. Andei de bicicleta, fotografei, filmei e fizemos um relatório de muitas páginas, levando ao executivo as principais necessidades de melhorias. E às vezes são melhorias pequenas, como acupuntura, é só um pontinho, para melhorar muito um trajeto inteiro para ser feito de bicicleta. E cobrei do executivo, muita coisa foi feita, muita não foi, e nós vamos continuar insistindo para que haja uma melhor trafegabilidade de bicicleta e para pedestres aqui em Blumenau. E também, sem esquecer das pessoas, né? A gente tem cobrado, desde o início do mandato, a questão das botoeiras com sinal sonoro, para que os cegos possam atravessar a rua, para que haja mais facilidade para todas as pessoas. Como é que está essa questão? O Executivo tem um planejamento, ele já indicou que vai fazer em larga escala e a gente está esperando que isso aconteça. A ideia é que todos os semáforos tenham esse sistema? Já existe um semáforo diferenciado na frente das escolas e talvez não precise de todos os semáforos, mas que sejam aqueles de maior utilização, onde há mais pedestres com deficiência visual, para que seja um começo. E é importante que as pessoas conheçam que até ontem rolou um fake news, né, dizendo que as câmeras de segurança instaladas em Blumenau eram para multar. Não, não é. É para prover segurança. E talvez com esses investimentos de segurança também possam vir esses investimentos para facilitar, né, a travessia em muitos lugares. Tá certo. Vereador Silvio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Ok, sucesso. O vereador Silvio Zimmermann, do PSDB, foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. O Fala fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.